Eu sou historiadora e professora de história. No meu cotidiano eu penso muito em como ensinar meus alunos a pensar historicamente e a desconfiar de noções do senso comum. Isso requer esforço e tempo, porque a realidade social é bem complexa e mais complicada do que talvez os alunos imaginem. A tarefa é ainda mais complicada quando estamos lidando com questões sensíveis ou controversas. No Brasil, atualmente, eu identifico duas dessas questões que têm a ver com nossa memória e identidade. As formas como as pessoas lidam com a ditadura militar, civil-militar, que ocorreu entre 1964 e 1985, e também a questão racial. Trata-se de temas que têm gerado controvérsias. No caso da ditadura militar, neste ano de 2012 foi instituída a Comissão Nacional da Verdade, que tem como objetivo examinar as graves violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura. Mas há pessoas que pensam que esse passado deve ser antes esquecido do que lembrado. A controvérsia em torno da questão racial pode ser exemplificada pelo debate recente que começou em fins dos anos 90, entre aqueles que defendem ações afirmativas, inclusive cotas para negros e indígenas nas universidades e no serviço público, e aqueles que são contra essas políticas públicas. Para os que são contra, as cotas ou ações afirmativas dividiriam artificialmente nossa sociedade entre brancos e não brancos. Nos dois casos, podemos identificar, de um lado, um desejo de consenso ou harmonia, e de outro, aquilo que é visto como ameaça a essa harmonia ou uma cisão da sociedade. Como são assuntos que dizem respeito às formas como a sociedade brasileira se vê hoje, eles devem ser tratados em sala de aula, não só nas escolas básicas, como nas universidades, e não só nas salas de aula, como nos museus e outras instituições culturais. Esses lugares pedagógicos, em sentido amplo, não podem se esquivar de tratar de assuntos sensíveis ou controversos, sob pena de se tornarem não importantes. Mas para tratar desses assuntos em sala de aula e museus, precisamos evitar a armadilha da polarização. O debate pode se tornar estéril se não qualificarmos o debate e não qualificarmos nossos alunos e nossas audiências nos museus a entender o que se passa. Por isso, defendo que, em vez de insistir nos dois lados dessas polarizações, eduquemos para a compreensão da dinâmica histórica que os constituiu. Tomemos a questão racial, por exemplo. Em 2009, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, proferiu um discurso em Copenhague, na Dinamarca, defendendo a candidatura do Rio para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Disse o presidente: "Somos um povo apaixonado pelo esporte, apaixonados pela vida. Olhando para os 5 aros do símbolo olímpico, vejo neles meu país. Um Brasil de homens e mulheres de todos os continentes, americanos, europeus, africanos, asiáticos, todos orgulhosos de sua origem e mais orgulhosos de se sentirem brasileiros. Não só somos um povo miscigenado, mas um povo que gosta muito de ser miscigenado. É o que faz a nossa identidade." Muito provavelmente, a maioria dos brasileiros concorda com essa afirmação do presidente. Trata-se de nossa grande narrativa de identidade nacional, eficaz inclusive como forma de nos distinguir dos outros. O historiador Eric Hobsbawm, no seu texto clássico da década de 80, chamado Nações e Nacionalismo, mostra como as grandes narrativas de identidade nacional são uma grande invenção, a qual, contudo, não se consubstanciaria se não encontrasse eco entre os habitantes. A apresentação do Brasil como país miscigenado e orgulhoso de sua miscigenação é, sem dúvida, uma dessas invenções que é eficaz justamente porque encontra eco entre sua população.
Essa forma de vermos nossa própria identidade e cultura não existiu, evidentemente, desde sempre. Um primeiro passo a trabalhar com os nossos alunos e as audiências de museus é o de mostrar que não foi sempre assim. Nesse particular, o Brasil não é muito diferente de outros países da América Latina. Quando nos tornamos independentes no século XIX, de Portugal e Espanha principalmente, que eram as principais metrópoles das Américas, fora Inglaterra, França e Holanda, quando nos tornamos independentes, então, em meados do século XIX, especialmente no início do século XIX, as elites desses novos países ficavam se perguntando como fazer para criar países civilizados, para formar países civilizados, tendo uma população de maioria indígena e negra. Influenciados pelas teorias raciais do século XIX, essas elites pensavam que esses países, com essa maioria dessa população negra e indígena, estariam fadados ao fracasso. Como sermos países civilizados se a maioria dos nossos habitantes eram negros ou indígenas? Nesse momento, até inícios do século XX, registram-se duas políticas de Estado para lidar com essa questão. A primeira de extermínio, simplesmente, dessas populações negras e indígenas. E a outra política é o branqueamento das populações, ou seja, o branqueamento dos países, ou seja, o incentivo oficial da imigração europeia, que principalmente de italianos, espanhóis e portugueses, que falam línguas latinas e além disso seriam católicos e poderiam se misturar mais à população. Há um quadro que expressa bem essa ideologia do branqueamento no caso brasileiro. Trata-se da obra A Redenção de Cã, do pintor espanhol Modesto Brocos, radicado no Brasil. O quadro é de 1895 e mostra uma avó negra dando graças aos céus porque o seu neto ou neta é branco, né? Cã, como sabemos, era o filho negro de Noé. O quadro está atualmente no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e vale a pena ser visto. Sempre digo aos meus alunos, quando nascemos somos mergulhados num caldo cultural. Quer queiramos ou não, acabamos por compartilhar valores de nossa cultura. O quadro permite pensar que os negros, no caso da avó, também compartilhavam do ideal do branqueamento. A avó dá graças aos céus, possivelmente porque também acredita que o negro podia ser inferior, mas também porque o seu neto teria uma vida melhor do que a dela. Na virada do século XIX para o século XX, e especialmente nas primeiras décadas do século XX, alguns intelectuais latino-americanos começaram a se afastar dessas teorias raciais que preconizavam a inferioridade dos negros e indígenas e começaram a pensar na mistura como sendo a marca da nossa nacionalidade, aquilo que nos distinguiria dos demais países. Fernando Ortiz, em Cuba, Manuel Gâmio e José Vasconcelos, no México, José Carlos Mariátegui, no Peru, e Gilberto Freire, no Brasil, são alguns nomes que podemos citar nesse contexto. Por uma série de razões, essas interpretações acabaram sendo vitoriosas em alguns países da América Latina. No Brasil, a valorização da mestiçagem acabou levando à ideia de democracia racial, uma ideia de que na sociedade brasileira as relações raciais seriam harmônicas e não haveria racismo. É isso que verificamos no discurso do presidente Lula, uma ideologia que acabou se configurando como a grande narrativa da identidade nacional. A realidade, entretanto, não é cor-de-rosa. Pesquisas acadêmicas em áreas de ciências sociais e afins têm mostrado que as relações raciais no Brasil não estão livres de conflito. Costumo dar um exemplo triste, mas poderia dar outros, muitos. Em 2004, em pleno século XXI, um dentista negro, Flávio Santana, foi morto em São Paulo pela polícia, confundido com um ladrão, e o pai desse dentista negro, cabo militar, aposentado da Polícia Militar de São Paulo, disse na ocasião: eu sei como são as coisas, eu sei como o sistema funciona. Se o meu filho fosse branco, ele não teria morrido.
De que adianta então sermos um país orgulhoso de ser misturado se os negros morrem no país, no Brasil, assim como em outros países? Podemos dizer que a causa mortes deste jovem dentista de 28 anos é o racismo. Então, de que adianta sermos um país orgulhoso da miscigenação se os negros continuam morrendo no Brasil por causa de racismo? Temos aqui um fenômeno curioso. Pesquisas de opinião têm registrado que mais de 90% dos entrevistados dizem que não são racistas. E, ao mesmo tempo, mais de 90% dos entrevistados dizem que conhecem alguém que seja racista. Ou seja, o racismo no Brasil é geralmente algo dos outros, uma questão dos outros. Como diz o historiador Joel Rufino dos Santos, o racismo no Brasil não é para amadores, é algo para iniciados. A ideia, a questão racial no Brasil é para iniciados. Como disse, creio que uma abordagem pedagógica eficaz de questões sensíveis e controversas, como essa, é a de educar para a compreensão da dinâmica histórica que constituiu as formas como as sociedades se veem e veem seu passado. No caso da questão racial no Brasil, o primeiro passo é educar para a compreensão de que nem sempre nos vimos como um povo miscigenado e orgulhoso de ser misturado. A grande narrativa de identidade nacional, que preconiza a chamada democracia racial, também tem uma história. Outro passo pode ser o de compreender a dinâmica de constituição das identidades racializadas. Os que defendem as cotas para negros e indígenas nas universidades e no serviço público pressupõem, evidentemente, que existem negros e indígenas. Quando vemos uma pessoa na rua vestindo uma camiseta onde está escrito 100% negro, isso é uma afirmação de uma identidade positiva do negro. Todos sabemos que a raça não existe do ponto de vista biológico. As teorias raciais do século XIX e início do século XX perderam sua utilidade. Trata-se, sem dúvida, de um conceito social e, como tal, deve ser entendido. Deve ser entendido também como um conceito que tem uma história, na sua dinâmica histórica. Como diz a historiadora brasileira Hebe Matos, a afirmação de uma identidade negra positiva nas Américas não é resultado da sobrevivência de práticas genuinamente africanas no continente americano, mas uma resposta ao racismo e à sua difusão nas sociedades americanas. As identidades racializadas também têm uma história. Um recurso interessante nesse caso pode ser o uso de narrativas de experiência pessoal. Elas são uma forma de expor as construções sociais de raça. Essa é uma possibilidade trazida por um projeto que desenvolvemos no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, o professor Amilcar Araújo Pereira e eu, um projeto chamado Histórias do Movimento Negro no Brasil. Os relatos de experiência pessoal sobre a tomada de consciência da negritude e sobre episódios de racismo podem ser muito eloquentes para que conheçamos as formas como o racismo e as relações raciais se dão no Brasil. Um desses relatos é o do senhor Justo Evangelista, um vereador da cidade de Itapecuru-Mirim, no Maranhão, no estado do Maranhão, que nos deu a entrevista com os seus 56 anos, uma pessoa muito pobre que aprendeu a ler e escrever com 17 anos e que relata dois episódios de racismo junto a pessoas no Maranhão. E a gente pode ver que é o extrato da entrevista de Justo Evangelista nos fala exatamente da invisibilidade do negro, que ele diz que ele era um vereador e não foi visto como vereador, e ele trata da invisibilidade do negro nas relações raciais do Brasil, mas é um fenômeno que não é restrito ao Brasil, é um fenômeno do mundo inteiro.